Massine, você nasceu e foi criado no Marrocos. Como seu caminho o levou à Turquia e à atuação? Na verdade, eu não queria ser ator. Então eu não tive esse pensamento. Enquanto estive no Marrocos, assisti muitas séries de TV turcas. Tenho assistido muito desde que era jovem. Eu assistia dublado, mas quando fiquei um pouco mais velho comecei a assistir com legenda. Fui para a universidade e estudei comunicação de mídia. Também fui apresentador quando estive no Marrocos. Minha profissão principal é jornalismo e apresentação. Você sabe turco? Eu não sabia muito turco. Aprendi turco assistindo séries de televisão. Eu só tinha estudado o nível A1 em um instituto enquanto estava no Marrocos. Depois disso, tentei me aprimorar. Fiz alguns amigos turcos na universidade. Comecei a praticar com eles. Mesmo errando, eu falava muito, tentava falar. Depois comecei a trabalhar como tradutora na feira universitária. Me formei lá e, quando me formei, a universidade onde trabalhava como tradutor ficou sabendo disso. Recebi uma oferta de emprego de um escritório internacional. Vim para a Turquia pensando, deixe-me tentar a vida aqui, posso trabalhar como apresentador aqui? Vim visitá-lo uma semana antes de começar a trabalhar, para ver que tipo de país é. Fui ao cabeleireiro e lá conheci a irmã do meu atual empresário. Ele me perguntou, você quer atuar? Ele perguntou, o que me pareceu muito estranho. Eu disse, sou marroquino, não sou turco, não sei, na verdade sou jornalista. Tudo bem, você ainda vem para a agência, disse ele. Aí fui até a agência e lá conheci o professor Tomai. Eles me registraram na agência. O professor Tomai me pressionou muito, ele me queria muito, ele me disse, você consegue. Eu sempre disse, é muito difícil, o turco não é minha língua nativa, como posso fazer isso? Porque quando tantas pessoas aqui estão tentando se tornar atores. Eu disse, recebi educação enquanto trabalhava na universidade. Então, de repente, eu disse, se vou fazer esse trabalho, se quiser, tenho que pedir demissão. Porque não funcionou junto. Então pedi demissão e comecei a treinar mais. Então isso aconteceu. É realmente interessante que você não saiba nada de turco e ainda assim fale tão fluentemente e tenha chegado até aqui. Em quantos anos você aprendeu turco? Falo turco desde 2019. Eu amo muito o turco. Eu estava dizendo, oh, como eles falam lindamente, que língua linda. Existem também algumas palavras em turco e até muitas palavras em árabe. Acho que essas palavras fazem parte de uma língua turca difícil. Então eu explico essas palavras árabes. O que esse sentimento de amor significa para você? Não consigo me lembrar do amor. Eu amo mais. O amor às vezes pode ser perigoso, pode chegar a extremos incríveis. Parece-me que isso pode te levar a fazer coisas incríveis, mas também coisas ruins. Então prefiro o amor. Porque nunca pode ser prejudicial, é sempre inofensivo. Amor, respeito e confiança significam isso para mim. Estar seguro, respeitar e amar. No começo você se apaixona por alguém. Mas com o tempo, o amor se acalma e se transforma em amor. Eu amo essa serenidade. Você acredita no impossível no amor? Ou o amor não conhece obstáculos? Quando olhamos para isso, eles geralmente nunca entendem suas histórias de amor ou filmes. É por isso que ele pode reconhecer obstáculos. Estou mais confiante sobre o amor. Não deixe isso me afetar muito. Qual é a reclamação mais comum que você ouve sobre você mesmo das pessoas ao seu redor? Eu me envolvo muito, me envolvo em tudo. Mas não posso evitar. Eu não interfiro de boa vontade. Desenvolve-se espontaneamente. Observo tudo, presto atenção em tudo. Você tem algum hábito ou característica obsessiva? Estou obcecado com a linha do cabelo, preciso fazer isso sozinho. Se vai ser do meio, tem que ser bem no meio. Se vai ser do lado, tem que ser direto do lado.
Eles me trazem um espelho e eu mesmo faço. Aquela coisa que você disse eu nunca poderei tolerar? Na verdade, há muitas coisas. Mas se eu dissesse isso em geral, injustiça,